A gente está enfrentando um problema muito grande de trazer as pessoas para trabalhar, né? Essa nova geração, de manter os nossos negócios funcionando. Seja muito bem-vindo ao The Essential Talk, esse local onde chancela as marcas mais essenciais e desejadas do mercado. Hoje eu estou aqui com a Nicole Paiva e ela é marcada por uma trajetória de empreendedorismo desde muito cedo. Nicole que começou ajudando no mercado da sua família, onde desenvolveu na prática o seu interesse por gestão, organização e estratégia. Hoje ela reúne formação acadêmica e vivência real no dia a dia no negócio, adquirindo experiência sólida na organização de processos, no planejamento e na reestruturação de empresas. Foi dessa experiência que nasceu seu próprio método de consultoria, criado especialmente para orientar empreendedores a estruturarem seus negócios de forma clara, prática e funcional. Nicole, é uma honra te receber aqui no nosso The Essential Talk. É uma honra estar aqui, Kaelissa. É um prazer ser recebida aqui nesse talk. Nicole, hoje você ainda está no processo de graduação, mas desde muito cedo você já tem essa experiência dentro da gestão, na vivência, né, com a sua família, no comércio da sua família. Então, conta pra gente como que é essa prática e como que você iniciou esse movimento. Bom, eu caí de paraquedas, podemos dizer, né, dentro do mercado da minha família. Estive lá desde pequena. Mas a minha trajetória mesmo iniciou em 2021, quando de fato eu assumi algumas funções, alguns cargos de liderança lá dentro. Eu senti a necessidade de buscar além da prática. A gente sabe que é muito bom ter esse conhecimento prático, mas uma empresa hoje em dia, ela precisa de uma base teórica muito boa. Para ela se estruturar, para crescer. E hoje em dia você acaba tendo esse diferencial, né, Nicole? Hoje você, além da experiência, além da prática que você adquiriu e que ainda está atuando no comércio local da sua família, mas você tem também junto, aliado a toda essa experiência, essa prática, a parte da formação acadêmica. Então, você hoje tem esse diferencial que acaba unindo teoria com prática. E eu queria saber como que essa combinação ajuda você a olhar para o negócio daquele seu cliente de uma forma diferente, Nicole? Podemos dizer que teoria e prática, elas são complementos, né? Você não pode ser 100% bom na teoria se não tiver a vivência prática. E também não pode ser bom na vivência prática se não tiver o entendimento de teoria. Eu acho que hoje dentro do mercado, dentro da empresa da minha família, onde eu ainda atuo, trazer a junção desses dois polos é muito importante. Porque a gente consegue preencher as lacunas que a empresa precisa. E organização, empresa, é algo que ela sempre vai ter um desafio novo, requer uma preparação nova e requer muito conhecimento. Então, é uma via de mão dupla. Você sempre precisa estar alinhado com isso. Exato, e eu acho isso fantástico, porque a gente tem muitos profissionais que trabalham com gestão, com consultoria, mas que não viveram isso na prática, né? Que apenas tiveram aquela teoria, aquela jornada acadêmica, mas que nunca realmente teve essa vivência. Então, quando você vem com a formação acadêmica, que é a teoria, mas você também sabe no dia a dia aquela experiência, aquela prática, o que realmente funciona e o que realmente fica ali só na teoria, isso é fantástico para o cliente, né, Nicole? Com toda certeza. Alinhar isso no crescimento de uma empresa, no crescimento profissional, é extremamente importante. A gente vê na graduação que o mercado ele é muito amplo, ele é muito competitivo. E o diferencial está aí. Você apresentar aos seus clientes um produto, uma empresa, um serviço que ele realmente esteja adaptado às mudanças, né? E a gente sabe que a nossa realidade, ela muda a cada segundo, né?
Então, alinhar isso para que a empresa, a equipe, o colaborador e o profissional, o gestor, ele esteja sempre atualizado, para que ele saiba e esteja preparado para enfrentar esses desafios. Sim. Teve algo que você me falou quando a gente conversava, que me marcou muito da sua história, foi que você contou sobre a época da pandemia, né? Que foi um cenário muito desafiador para todos, mas que você me falou que naquele momento da pandemia você teve que assumir uma empresa sem processo definido, que estava ali naquele caos, né? E como que isso te motivou a entrar na gestão e o que é que aquela fase te fez assim, nossa, Kaelissa, eu aprendi isso daqui sobre gestão. Quando você entrou lá na pandemia, que estava sem estrutura a empresa, o que é que mais marcou você sobre gestão ali naquela fase? Eu peguei a empresa num processo de crescimento, né? A pandemia, para alguns setores de mercado, foi bom e para outros foi bastante ruim. E no caso do meu segmento, a empresa da gente, a empresa de varejo, foi um momento de crescimento. E aí, aquele caos, aquele mistério, o que era que esperava da gente nesses próximos anos, né? A pandemia foi algo que modificou a realidade de todo mundo. E quando eu entrei, ainda muito nova, na empresa e assumi esse cargo de liderança e vi que a empresa precisava de uma estruturação, foi onde eu entendi que para Nicole fazer o diferencial ali dentro, eu precisava buscar conhecimento, eu precisava aplicar na prática o que eu via em sala de aula, né? O que eu vivenciava ali na sala de faculdade, o que eu lia em livros, em aulas. E aí trazer essa mudança, esses processos, as teorias que eu via Sim. para a prática, para a realidade do supermercado, fez com que a gente conseguisse acompanhar esse crescimento, modificar. Uma empresa sem processos, uma empresa sem uma estruturação, ela não consegue acompanhar o seu crescimento. Em algum momento vai Sim. ter uma pane aí, né? E naquele momento, assim que você começou a assumir essa gestão da empresa da sua família, o que foi que você viu, que percebeu que estava mais errado ali, que estava faltando, talvez? Eu costumo levantar a bandeira de que a empresa ela não é só números, ela também é pessoas. Todas as empresas, elas têm pessoas por trás da sua operação. E eu entendi que para que a gente conseguisse crescer e conseguisse manter, principalmente a nossa qualidade, a gente tinha que voltar os nossos olhos para os nossos colaboradores, para a nossa equipe. Então, uma empresa que tem o seu corpo interno bem desenvolvido, capacitado, a equipe alinhada com as expectativas de futuro daquela organização, ela cresce. Ela não enfrenta tantos desafios. E quando eu entrei na empresa, eu vi isso. Uma equipe totalmente desconectada, extremamente competitiva uns com os outros, né? E não existia aquele espírito de equipe. Era realmente como se a gente tivesse em uma terra sem leis, sem organização, sem estrutura. E trazer esses processos para dentro da empresa mostrou que, para que a gente caminhe, a gente precisa, às vezes, dar uma pausa e não olhar só nos números, mas focar dentro do que é que está acontecendo de errado, do que é que está acontecendo de certo. E quando você olha para o cenário atual hoje, podemos falar aí de Mossoró, né? Nossa cidade. O que é que você consegue enxergar que te preocupa no cenário atual, relacionado à gestão de processos em pequenas e médias empresas? Aquilo que, nossa, Kaelice, isso daqui me preocupa porque as pessoas não estão atentas a esse detalhe. A gente vê, não vou falar um pouco além de Mossoró, mas a gente vê que a gente está enfrentando um momento, um problema muito grande de trazer as pessoas para trabalhar, né? Essa nova geração, de manter os nossos negócios funcionando. E para que isso aconteça, é extremamente importante que a empresa ela saiba como atrair aquele candidato, aquela pessoa em potencial para se tornar um colaborador e que a empresa ela tenha os seus processos estruturados para que aquela contratação não se torne um atraso, Sim. né? Que ela continue caminhando
pequenos ou grandes passos para que aquele novo colaborador, aquela nova equipe, ela consiga acompanhar o que a empresa quer propor ao mercado, né? E isso é algo que a maioria dos empresários tem uma certa dificuldade, né, Nicole? Tanto empresas pequenas, médias e até mesmo empresas grandes. Eu percebo muita dificuldade na questão do processo mesmo da equipe. A equipe saber exatamente o que é que tem que fazer, como que tem que fazer. Por que que isso acontece muito, Nicole? Um dos problemas que a gente vê nas empresas da nossa cidade, né, de Mossoró, é a falha em um dos pilares principais, que é a comunicação. A falha na comunicação, a falha na explicação clara. Porque se existe um processo e quando a empresa ela tem a preocupação em documentar aquilo, em fazer manuais, fazer POPs, né, para que aqueles procedimentos de funções que são padrões, elas sejam executadas, a gente vê que o colaborador, não importa se ele começou ontem, se ele já está na casa há muito tempo, ele vai conseguir acompanhar aquele processo. Com toda certeza, vão ter dúvidas, vão ter algumas dificuldades no meio do caminho, é uma nova adaptação, mas se a empresa estabelecer uma comunicação, uma cultura de treinamento desde os primeiros dias, essas margens de erros, elas são reduzidas. Sim. E aí, um dos pilares que você me falou da sua consultoria de gestão é o pilar da inovação, que é algo que você defende muito, né? Do empreendedor inovar e até mesmo se adaptar ao mercado. E a gente pode, nessa questão da comunicação, nessa questão de processos dos funcionários, falar um pouco para quem nos assiste, Nicole, sobre a comunicação digital, que é algo que é uma inovação no mercado, que eu vejo que muitas empresas ainda não têm esse processo claro de como falar com o cliente, de quanto tempo, né, acaba demorando, acaba falando muitas vezes de uma forma muito informal, ou não comunicando da forma que deveria comunicar. O digital, ele veio para ser uma ferramenta indispensável no nosso dia. Isso é desde a nossa vida pessoal à vida profissional. As empresas, elas precisam se adaptar ao digital. Sim. E a gente sabe que hoje em dia, muitas empresas, elas deixaram até de existir de forma física, passaram a atuar somente em plataformas. E isso tudo em virtude da pandemia. Então, ainda é um mercado, ainda é uma ferramenta nova. E os empresários, os empreendedores, eles também precisam passar por uma capacitação, um treinamento para conseguir ter essa visão e levar essa visão para a sua equipe. Não adianta querer que um colaborador ele saiba atender o cliente conforme o empresário quer, se ele não for lá e treinar. Então, manter a qualidade no ambiente físico e no ambiente digital é um diferencial para muitas empresas, pois a gente sabe que hoje em dia, para você fidelizar um cliente, né, você manter aquele cliente fiel ao seu produto, ao seu serviço, você precisa ter diferencial, né? A gente tá na era de que as pessoas às vezes não olham nem tanto para valor, mas pela experiência. Então, um atendimento diferenciado, um atendimento humano que acolha aquele cliente, ele vai fazer com que o seu cliente lhe indique para mais pessoas. Ele vai fazer com que o seu cliente volte. E vai diminuir esses números quebrados, né? Uhum. Esse medo de, o meu cliente vem aqui uma vez, não retorna. É muito importante que nesse novo mercado, os empreendedores eles entendam a importância do digital. Perfeito, exatamente. Não tem como fugir do digital hoje em dia, né? Eu sei que muitos empreendedores ainda ficam, não preciso, não vou, não sei como que eu faço, mas hoje em dia não tem mais como fugir, né? Principalmente depois da pandemia que a gente viu a necessidade dessa comunicação digital, todos que são, eu acho que até o supermercado lá seu também, né? Começou a comunicação digital nessa época. Nicole, mas eu queria saber, você falou sobre os processos
que você começou a organizar na empresa da sua família. Você falou desse lado da gestão mais humana, que é uma bandeira sua, que você defende. Mas eu queria saber, a partir do momento que você começou a aplicar isso, o que é que realmente transformou? Quais foram os pontos que você começou a enxergar que foram sendo transformados durante esse processo? A competitividade entre os colaboradores em si. Trazer essa padronização de processos, trazer essa comunicação, esse lado mais humano para o negócio, fez com que a equipe ela comunicasse melhor entre si. A gente costuma ver muita competitividade dentro de empresas, pessoas com funções e cargos semelhantes que deveriam se ajudar a crescer juntos. Eles tentam sempre puxar o tapete um do outro, né? Infelizmente. E aí, eles entendendo que a empresa ela não aceita isso e que ela se preocupa principalmente com o bem-estar da equipe num total, essas podemos dizer, essas pequenas brigas, intrigas, elas vão sendo reduzidas. Quando a gente trouxe essa padronização para dentro da empresa, além de aplicar a comunicação mais clara, mais humana, mais próxima, trazendo a padronização dos nossos processos, diminuiu a dependência. A gente sabe que o pequeno empreendedores de empresas que até têm um porte um pouco maior, eles se tornam muito refém da sua própria empresa. Demais. Porque não existe a padronização desses processos. A gente acaba centralizando em um funcionário, seja em nós mesmos, empreendedores, né? E a gente centraliza algumas funções, algumas demandas, e a gente não consegue sair para buscar a novidade, para pensar no estratégico da empresa, em como a empresa vai crescer. E aí, trazendo essa padronização para dentro da empresa da minha família, para dentro do nosso supermercado, eu consegui diminuir a dependência de eu estar lá constantemente e conseguir buscar novas formas de padronizar e melhorar os processos que já existem e também de trazer o futuro, começar a planejar o futuro. Quais serão os nossos próximos passos? O que é que nós faremos para que a empresa continue nesse processo de crescimento? E antes, como que se sentia, tanto o seu pai que está à frente, né, quanto você? Como que vocês se sentiam quando vocês não tinham esse processo estruturado? Você falou aí que acabava sobrecarregando, né, tanto para um funcionário quanto para vocês mesmos enquanto dono. Acaba sendo aquele dono que, não, deixa, o funcionário não sabe fazer, peraí, eu vou fazer por ele. Mas muitas vezes não é que o funcionário não saiba fazer. É a gente que não foi claro o suficiente, né, em dizer o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Tem que ter toda essa etapa, né, esse mapeamento. Como que vocês se sentiam? Vocês se sentiam sobrecarregados? Vocês tinham tempo, não tinham tempo? Conta pra gente. Nós acabávamos extremamente sobrecarregados. E aí, querendo ou não, como existia essa sobrecarga em cima do meu pai, em cima de mim, acabava que existia essa sobrecarga em cima de outros colaboradores. E não é legal, a gente sabe que não é legal um funcionário que ele está sobrecarregado, ele se torna cansado, a sua entrega vai diminuir e a sua motivação vai diminuir. Porque ele sabe que ele vai estar fazendo por outro, né? O Sim. serviço de outro, e a gente acaba que vai se cegando para isso. Se torna o verdadeiro, todo dia um incêndio novo para se apagar. E isso é um pouco frustrante para um empreendedor, porque no lugar dele focar em outra coisa, às vezes outras demandas elas iam ficando atrasadas. E aí a gente sempre tinha aquela separação do que era importante e do que era urgente. E sempre tudo se tornava urgente. Então, sempre que estava resolvendo uma urgência, aparecia outra urgência. E é um pouco desgastante, porque a rotina se torna cansativa e se torna ainda mais desafiador.
Confesso que muitas vezes, em conversas com meu próprio pai, ele está há muitos anos nesse mercado, né? E como eu disse, ele é um empreendedor, que ele foi na Na garra. garra, né? Ele não teve o preparo acadêmico, né, que eu tive, que estou tendo. Então, eu via ele, eu tô nesse mercado há muitos anos, é cansativo, e às vezes se torna desmotivador para o próprio empreendedor. Muitas vezes eles acabam até mesmo desistindo, né? Achando que, ai, não vai dar certo, não vai prosperar. E às vezes é falta de organização, de processo, de estruturação. Nicole, até pegando esse seu gancho de apagar incêndios diariamente, porque eu vejo muito isso nas pequenas, médias e até mesmo nas grandes empresas. Esse estou sobrevivendo, estou aqui apagando incêndio, estou no meu conforto. Eu queria que você falasse para mim qual é esse pequeno incêndio que pode sempre estar acontecendo quando não tem organização nos processos. Falando mais da organização, pode ser de logística ou até mesmo de estrutura. Qual é aquele incêndio que é comum e que você todo dia vai sendo um pouco desgastado? A gente, quando fala de incêndios, são problemas de diversos setores, né? Desde a logística até o atendimento com o cliente. Então, um computador que quebrou e na empresa não tem outro para substituir. Um funcionário que faltou. E aí, quem vai cobrir aquele funcionário? Isso já tem que ter previamente estabelecido o que pode acontecer? É isso? Com toda certeza. A gente sabe que dentro de uma organização, a gente vai estar lidando com pessoas. E pessoas adoecem, Sim. pessoas precisam resolver problemas. Então, quando a gente não tem essa padronização, então podemos ter 3, 5 funcionários que executem a mesma função. Mas se um não conhece o processo padrão que o outro também vai fazer, na hora da substituição, quem é que vai suprir aquele serviço? Quem vai suprir aquela demanda? E aí acaba que sobrecarrega o empreendedor, porque ele conhece o negócio, ele sabe o que precisa ser feito, então ele vai lá e vai fazer. Outro incêndio, documentação, Essa é entregas, com toda certeza. A gente sabe que quando a gente depende também de outras empresas Sim. para que o nosso produto esteja em loja, no caso da empresa da minha família, um supermercado, né? Para que a gente tenha mercadoria para vender, eu dependo de outras empresas. Então, eu tenho que sempre depender e entender que para que eu tenha aquela mercadoria no período em que eu vou ficar com o meu estoque zerado, se a empresa demora 15 dias para me entregar, eu preciso pedir Bem antes. com antecedência. E ainda está sujeito a atrasos, porque caminhão dá prego, mercadoria atrasa para liberar, a gente também se torna refém de sistemas. A internet pode cair, o sistema pode falhar e a nota não ser liberada. Então, são coisas que vão sendo somadas no dia a dia. E se o empreendedor, a empresa, ela não tiver o entendimento prévio de que isso pode acontecer, é normal. Todo mundo está sujeito a passar por imprevistos. E ela não souber como lidar com isso, esses incêndios eles vão se tornando constantes. E aí vai se tornando aquela velha bola de neve. Um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E aí a motivação do empreendedor em ver o seu negócio andando vai ficando para trás. Exatamente. Não tem motivação que se sustente, né? Quando a gente está cansado, sobrecarregado. E motivação nada mais é do que você ter um motivo para a ação, né? Então, se você vê que aquele seu motivo, a empresa, não está dando certo, então que motivo que você vai ter, não é? Nicole, me conta, essa transformação que você viveu na empresa, que você vivenciou, que você colocou em prática, hoje você consegue levar para outros empreendedores. Me conta como que funciona esse processo. O método, ele foi pensado justamente em empreendedores de pequeno e médio porte, que eles estão acompanhando o seu processo de crescimento, assim como eu passei lá atrás, né? Então, o que é que eu vou levar para essas empresas, para esses empreendedores? Em primeiro momento,
eu vou chegar lá na empresa, vou conhecer a história daquele empreendedor, porque é importante saber a história daquela empresa, né? Será feito um diagnóstico para entender, através dos seus colaboradores, da sua equipe, quais são as falhas, quais são as dores. Às vezes, a dor que o colaborador tem é diferente da dor do empreendedor. E é importante que a gente conheça os dois lados. Por quê? O empreendedor, ele é a cabeça do negócio, mas é o colaborador quem executa. Então, não adianta a gente só concentrar na opinião do empreendedor. A gente precisa conhecer a sua equipe. Em sequência, a gente vai levar a padronização dos seus processos, capacitação do seu time e também o planejamento estratégico. Por quê? Não é porque a empresa é pequena que ela vai esperar aquele boom para poder estruturar esses processos. Pelo contrário, ela vai se antecipar. Ela vai planejar aquele crescimento. Então, ela vai entender que daqui a 5 anos ela vai estar naquela realidade e a partir de agora ela vai conseguir caminhar para chegar naquela realidade que ela almeja. Quando você fala de diagnóstico, né? Quando você está nessa parte de entender a empresa, de entender o colaborador, o empresário, as dores e necessidades, você consegue, nesse momento, enxergar de uma forma assim geral qual é o mais comum, aquele problema mais comum que acontece na maioria das empresas? Sim, com toda certeza. A gente consegue coletar dos dois lados a dor, né? E a gente consegue, através das conversas com o empreendedor, com a equipe, entender o que é que está gritando ali dentro, né? Porque a gente sabe que é muito mais fácil uma pessoa de fora da empresa conseguir identificar esse problema do que alguém que está ali, vivendo aquela rotina. Às vezes, o problema ele se torna tão comum A pessoa acaba não que a enxergando, pessoa né? acaba não enxergando. Com aquele problema de estimação do Exatamente, lado. como eu disse, aquele incêndio, aquela bola de neve de resolver um problema atrás do outro, ele vai se tornando a realidade da empresa. Isso. Torna banal, né? Exato. E acaba sendo comum e não enxergando e que pode ocasionar lá na frente muitas consequências, né, Nicole? Agora, falando dessas consequências, qual é uma da consequência que pode fazer com que esse empreendedor feche a sua empresa? Ai, Kaelissa, a gente sabe que quando a gente fala de a consequência que pode acontecer, a principal é a falência, infelizmente, o fim do negócio, o fim de um sonho, o fim de uma fonte de renda de várias famílias. Não é fácil para um empreendedor que se arriscou a ir lá, a dar seu sangue para levantar um negócio, ele vê aquele sonho e sendo destruído e morrendo aos poucos, né? Então, planejar e entender quais são os passos para dar, para que a queda do faturamento não aconteça, a perca, a alta rotatividade de pessoas dentro da sua empresa, ela não aconteça, é justamente estar alinhado e entender de forma clara o que você precisa fazer para que isso não ocorra. A gente vai achando que rotatividade é algo que pode acontecer, ou que, o faturamento caiu esse mês, o próximo vai melhorar. Mas se a gente não entender quais são as consequências, às vezes, de uma queda dessas, ou um índice de rotatividade de colaboradores muito alta, ela pode ter um impacto no resultado daquela empresa no final muito grande. E às vezes muitas empresas elas morrem ou deixam de existir por aí. E ver esse sonho se tornando um pesadelo, né? De ver que não está mais funcionando, não está mais tendo aquela chama, né, inicial quando a gente abre uma empresa. Em algum momento, Nicole, até trazendo assim para algo da sua história, da sua trajetória, em algum momento você e a sua família, vocês passaram por esses pensamentos de que talvez não vai dar certo, que vai vir a falência, esse receio, esse medo do que vai acontecer? Sim, com toda certeza.
no início da nossa história, né? Até antes de eu estar lá dentro, né? A gente passou por uma falta de processo bem executado. Foi um processo que não dependia da gente propriamente, né? Foi um processo contábil, mas a gente como eu disse, somos empresas, a gente depende também de outras empresas, outros prestadores de serviços para existir. E aí, lá em 2016, quando a gente estava no processo de crescimento, né, deixando de ser um mercantil para se tornar um supermercado, o nosso contador, ele não conseguiu fazer o lançamento correto da contabilidade. E aí a empresa, no lugar de faturar, estava pagando para existir, né? E aí a gente vê o quanto é importante a gente também ter entendimento, além da vivência ali, do preço que eu vou botar na minha mercadoria, o entendimento de sistemas tributários, de qual é a minha modalidade, como a minha empresa funciona, quais impostos a minha empresa precisa pagar. E, obviamente, naquele cenário de, meu Deus, será que a gente vai conseguir outro profissional para corrigir esse erro, né? Deu tudo certo, obviamente, mas existia aquele caos. E durante esses vários anos também existiram outros momentos de dúvida, né? Sim. Porque, como eu disse, a gente vinha de uma vivência de apagar incêndios atrás do outro. Então, muitas das vezes, um pequeno problema, ele se tornava desesperançoso, né? A gente não enxergava aquela luz no fim do túnel, né? E aí vinha aquele pensamento, é melhor parar por aqui, não vamos crescer mais do que já crescemos. E quando o empreendedor, ele tem essa mentalidade, é muito difícil que a sua equipe também compre outra mentalidade, porque se a pessoa que está ali para liderar, ele não vê o crescimento do seu negócio, porque outras pessoas que estão lá dentro apenas para trabalhar, né? Uhum. Eles vão enxergar isso. Exatamente, não acaba não enxergando realmente. E se o líder também não estiver motivado, não tem como seus colaboradores estarem motivados, não tem como ele cobrar a motivação dos seus colaboradores se ele mesmo não passa essa motivação, né? Essa liderança realmente. Nicole, eu queria saber de você, diante desse tempo de experiência, esses mais de 5 anos atuando na gestão, prática, experiência lá no dia a dia. Eu queria saber o que é que para você, na gestão, se tornou algo inegociável, aquilo que você não abre mão. Bom, Kaelissa, não abro mão de entender a minha equipe, de conhecer os processos da minha empresa, né? Como estou lá dentro todos os dias, eu entendo o passo a passo das tarefas, né? Mas também cabe a mim entender que eu passo pouco tempo ali. Eu sei o que eles precisam fazer, mas não sou eu quem executa aquelas tarefas. Então, não adianta somente eu cobrar, sem entender qual é a necessidade da minha equipe. O que é que eu preciso fazer para que a minha equipe, ela trabalhe todos os dias de forma motivada, de forma proativa, que eles me entreguem o resultado que eu preciso. Às vezes, como eu disse, às vezes o empreendedor ele enxerga somente números e esquece que para que a gente chegue nesses números, a gente precisa das pessoas. E às vezes essas pessoas elas estão passando por problemas pessoais, elas estão com demandas em suas casas que os preocupam. É muito fácil falar: "Ah, o profissional entrou, bateu o ponto, você esquece os seus problemas pessoais". Nós somos pessoas. E assim como eu, que sou a gestora, estou ali à frente, tenho os meus problemas pessoais, e naquele momento eu não consigo entregar o que normalmente eu entrego, porque eu não ter esse olhar do meu colaborador. Quando a gente constrói um ambiente saudável dentro da organização, uma liderança
que ela busque aprimorar as competências do seu colaborador, a gente vê e a gente consegue mensurar que o resultado é diferente. Nicole, e olhando para o futuro, o que é que você almeja, o que é que você quer impactar naqueles empreendedores que passam pelo seu método? Bom, eu quero que os empreendedores que conheçam, que me deixem aplicar o meu método em suas empresas, eles consigam os resultados que eu tenho conseguido, né? Que eles consigam ver o crescimento da sua empresa, que eles consigam, no fim do dia, respirar e dizer assim, ó, tá dando certo. A minha empresa, ela tá no caminho que eu gosto, que eu gostaria, que eu sempre desejei que ela estivesse. Eu quero que aquele empreendedor, aquela empresa que trabalhe junto comigo, né, ele consiga, de fato, ver que a realidade não é só apagar incêndios, que ele, quanto empreendedor, ele vai conseguir deixar a sua empresa funcionando para que ele procure novas portas, novas oportunidades, novos conhecimentos para que aquela empresa continue crescendo. E que ele, no final do dia, respire aliviado de entender que a sua equipe, ela trabalha da forma desejada, que os processos eles estão organizados, que não vai ter uma surpresa no outro dia e que ele vai ter que parar tudo, até muitas vezes cancelar uma viagem para resolver aquele problema. Nicole, para aqueles empreendedores que estão aqui assistindo nesse momento e que entenderam que estão nesse momento passando exatamente por isso que você descreveu, que é aquele caos, aquela falta de estrutura nos processos, aquela desorganização e até mesmo funcionários ou colaboradores que não sabem exatamente o que fazer ou que não estão engajados, né, com a empresa. Como que eles conseguem entrar em contato com você? Como que eles te acessam? Os meus canais de acesso é através do Instagram. O meu Instagram é o @opv_Nicole. O meu WhatsApp é o número DDD 84 9 7400 6705. Pode mandar mensagens, trocar DM, e aí lá a gente marca um horário, porque eu acho que o contato pessoal também é extremamente importante, principalmente nesse primeiro passo, né, principalmente de diagnóstico. Vamos trocar ideias, tentar entender a dor da sua empresa para que eu consiga aplicar a solução mais coerente. Perfeito, Nicole. Então você que entendeu que está passando por esse processo e que precisa de uma solução, a Nicole ela pode te orientar nesse momento com o método dela, aonde ela vai entender as necessidades e alinhar com você todo o plano de ação. Nicole, nesse momento eu tenho algo muito especial para você. Vou pedir aqui para a produção trazer, que é o nosso troféu da marca essencial, para você sempre ter e olhar, lembrar que a sua marca é uma marca essencial no mercado, é uma marca que passou por todo um processo, que entrega realmente excelência para aquelas pessoas que te contratam. É uma marca que está se destacando em Mossoró RN e em toda a região. E eu quero que ao olhar para esse símbolo, esse troféu, você lembre de toda a grandiosidade, Nicole, que você tem. Que você jamais se esqueça disso, que você corra atrás dos seus sonhos, porque você tem muita garra e muito sucesso. Você tem, além da teoria, mulher, tu tem a experiência prática. Então, que você jamais se esqueça disso e que você lembre de continuar sempre com a sua essência. Uma marca essencial é uma marca que se diferencia pelo seu diferencial, pela sua essência, pela sua autenticidade. Então, jamais esqueça, Nicole, dessa pessoa, dessa sua bandeira que você levanta, da gestão humana, da gestão onde vai olhar para os colaboradores e para o empreendedor, e não só para números. Que você saiba que você é uma marca essencial, Nicole. Muito obrigada, Kaelissa. É muito emocionante, é uma honra receber aqui, né, esse troféu de marca essencial. Quando eu procurei você há uns meses atrás, né,
querendo tirar do papel essa minha vontade, esse meu desejo de tentar ajudar outros empreendedores a crescer, a ver que os seus negócios, os seus empreendimentos, eles dão certo. Foi incrível, porque eu consegui ver de fato que eu conseguia tirar de dentro de mim, da minha vivência, algo para modificar, para mudar, para melhorar a nossa cidade, as empresas da nossa cidade, as empresas do nosso estado, da nossa região e do nosso país. A gente sabe que através do digital, o mundo do network é gigantesco. E trazer uma bandeira, que é algo que eu defendo e acredito, e quero que ele se perpetue durante muitos anos, né? É extremamente gratificante. Também entender que eu também, Nicole, precisei passar por esse processo de padronizar, de estruturar, de entender o que eu quero levar para esses clientes, para essas empresas. Meu muito obrigada a você, Kaelissa, por ter traçado e me guiado nessa caminhada. Assim a mentora chora. E assim, encerramos mais um episódio do The Essential Talk. Esse programa que traz as marcas mais essenciais do mercado e que cada marca aqui é escolhida a dedo, tá? Cada pessoa que está aqui foi escolhida a dedo, não é qualquer um que chega até aqui. E será que a sua marca um dia chegará aqui? Te vejo no próximo episódio.